Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. São novas a cada manhã, se renovam a cada manhã. Nós hoje, nesse domingo, vamos falar sobre um capítulo do livro de João. Um capítulo que eu aprecio muito, gosto muito, que é sobre a mulher samaritana. Então, a gente vai tentar ler quase todo o texto, no caso aqui, do versículo 1 ao versículo 26, para nós entendermos aqui o que está acontecendo entre Jesus e essa mulher. Então, peço um pouco de paciência para vocês. Nós estamos aqui no capítulo 4, quando Jesus, por meio das pessoas, sabem que os fariseus estão dizendo que ele batiza mais do que João, então Jesus sai com seus discípulos da Judéia e ele vai voltar para Galiléia. Na Judéia aqui no sul, Galiléia mais lá em cima, no norte, perto do mar Genizaré, o mar da Galiléia. E é necessário então passar por dentro de Samaria, no caso uma viagem mais rápida. E se fosse uma viagem pela via costeira ou pela via de cima, que seria a estrada real, demoraria mais. E ele então vai atravessar a Galiléia ali. E ele chega numa cidade samaritana, no verso 5, chamada Sicar, que está bem perto das terras que Jacó deu ao filho dele, José. E Jesus, no versículo 6, é interessante que diz que ele ficou cansado. Ele se cansou da viagem. E Jesus, como um homem, também não era um super-homem. Ele também tinha os seus cansaços, tinha suas angústias. E ele então vai perto daquele poço onde tinha água. Ele se assenta ali e os discípulos deles vão para a cidade comprar alimento. E quando Jesus estava ali sozinho naquele poço, aparece uma mulher, a partir do verso 7, que é uma samaritana, que vai tirar água do poço de Jacó ali. E quando aquela mulher chega, Jesus pede para ela dar água para ele. Dá-me de beber, diz aqui no versículo 7 aqui. Porque aí completa no 8 que os discípulos foram comprar alimento. Então a mulher, que é samaritana, vai responder a Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aqui tem um parênteses aqui que diz que porque os judeus não se dão com os samaritanos, não se davam muito bem com os samaritanos. Essa é uma história muito antiga, desde a invasão de 727 da Síria no Reino do Norte, onde está Samaria, que existe um problema entre os de Judá, que é o Reino do Sul, e os do Norte, que é o Reino de Israel. Para os judeus, é interessante porque os judeus eles tinham o samaritano como uma raça inferior. Tinham um preconceito muito grande sobre esse povo, e eles eram um povo que era ralé, que não valia nada, que era samaritano, e era a mesma coisa da opinião dos judaítas, do que moravam em Judá, em relação aos os que moravam também na Galiléia. Tanto é que quando Jesus vai se encontrar com um discípulo seu, e ele vai perguntar, o discípulo vai chamar o outro rapaz para participar, e ele fala assim: porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, lá da Galiléia, lá de cima do norte, lá não tem nada bom. Aqui também, Samaria também não tem nada bom. É interessante porque é muito importante, porque Jesus usa sempre o exemplo do samaritano. Nós já estudamos a questão do bom samaritano, que ele vai atender o próximo, que é o próximo é aquele que está necessitado, não é isso? E ele está usando então o exemplo de um samaritano que é odiado pelos judeus. E aqui tem uma mulher, também samaritana, supostamente ainda piora a situação, porque não é um homem, é uma mulher. Se os judeus já não conversavam já com o samaritano, quanto mais então com a mulher. É complicado, muito complicado o pensamento na época, né? Mas é o pensamento da época. Então tinha esse preconceito muito forte, arraigado nos judeus, e de que os samaritanos não valiam nada. E ela vai perguntar: você é judeu e você vem me pedir água para mim? Né? Aí Jesus, no versículo 10, vai responder algo interessante para essa mulher. Ele vai dizer: olha, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, ou seja, se você reconhecesse o presente, o dom, a dádiva de Deus, e se você soubesse quem é que está te pedindo água, né, tu me pedirias e ele te daria
água viva. Ou seja, tu lhe pedirias a essa pessoa, se você soubesse quem é essa pessoa, você pediria a ele e ele te daria não essa água, mas a água que te daria vida, ou seja, a água viva. Respondeu-lhe então a mulher, ela vai estar conversando com Jesus, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Água viva seria um olho, uma mina, quem já viu no interior uma mina d'água, que ela é direto ali, água saindo, é um olho d'água. Então onde é que está essa água viva? Você não tem nem uma canequinha, nem um balde para você descer aqui e o poço é fundo para você pegar, e você, como é que você pode me dar? Né? E ela então vai fazer alguma coisa que é um pensamento até religioso de regiões. Ela fala assim: és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem assim os seus filhos e o seu gado? Ela vai falar de Jacó, foi aquele que está na região onde está o poço ali. É uma questão religiosa, que eles também tenham um Jacó como pai deles também. Não era só os judeus que tinham Jacó como pai. E Jesus vai afirmar então para ela: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então ele vai pegar a água como ilustração, a fonte, né, o olho d'água, esse fluir dessa água de dentro da terra, e ele vai dizer para ela então o seguinte: olha, essa água, quem beber, novamente vai ter sede. E nós sabemos, algumas pessoas dizem, os estudiosos, que não adianta nós tomarmos suco ou qualquer outra bebida, ou cerveja, ou refrigerante, qualquer outra coisa que não seja água, que quem mata, na verdade, a sede é a água. Só que nós sabemos que nós tomamos a água e logo depois de algum tempo nós temos que voltar a tomar a água. Porque o nosso corpo, o nosso organismo necessita dessa água. Não esquecendo que a maioria do nosso corpo é formado por água, né? Então nós necessitamos, tomamos um pouco, principalmente quando está o verão e nós suamos muito, nós bebemos mais água, mas sempre precisamos de mais água. E é interessante quando nós sonhamos também que estamos com sede, né, e nós estamos sedentos e nada sacia, e sonhamos até que estamos tomando água gelada e o sonho continua e nós não somos saciados. Já acordamos e vamos então até a cozinha, a geladeira, e pegamos uma água e tomamos, e aquilo nos sacia. Mas teremos no decorrer do amanhecer, da tarde, da noite, novamente sede. Então ele está dizendo o seguinte: olha, essa água desse poço aí, mesmo que você pegue a água e você vai ter que retornar aqui para pegar mais água, e ela não vai saciar a sua sede. Agora, eu tenho uma água viva, né? Eu tenho algo que vai fazer com que no coração da pessoa, na pessoa, seja uma fonte a jorrar para a vida, saltando, é como se fosse algo abundante, vigoroso, saindo de dentro da pessoa. Então, quem beber dessa água vai ter sede. Mas quem beber da água que eu der para ele, nunca mais terá sede. Olha, nunca mais, ainda é interessante que nunca mais terá sede para sempre. Se eu não me engano, na questão do grego, da tradução aqui, é um não enfático. Então são dois nãos. Não, né? Não terá sede para sempre. Então nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, vai fluir então dele a água. Talvez nós possamos entender aqui que não seja literalmente a água de dentro de nós. Seria uma vida, uma fonte a jorrar. Você bebe essa água, ela te sacia, não sacia? Sacia. Mas depois, se você vai ter sede novamente, vou ter sede novamente. Bom, então essa água você vai precisar estar tirando-a e morar num lugar que precisa de água e ter que bebê-la. Mas essa outra água, esse vigor, essa fonte vigorosa, esse olho d'água, que no caso aqui seria espiritual, é o próprio Jesus. E quando então a pessoa tem Jesus, ela reconhece Jesus, ela reconhece que Jesus, o que ele fez e o que ele é, e por que ele veio a esse mundo, e nós como cristãos
cremos que ele seja o Salvador do mundo. Algumas pessoas vão dizer, depende da religião, que ele era um profeta, alguém com grande conhecimento, um cara que se elevou muito no conhecimento e tal. Bom, cada um tem a sua opinião, mas nós que acreditamos em Jesus como nosso Salvador, cremos que ele é o ungido de Deus, o Salvador do mundo. E quando nós temos esse Jesus, não é que nós não teremos mais problema, não é isso, a questão não é essa. Não é que nós teremos uma vida plena, maravilhosa, cheia de bens materiais, não é isso. É que algo dentro da gente vai se solidificar, vai ser uma esperança, vai ser uma alegria, que ela jamais termina. Por mais que você possa passar um dia triste, isso dentro de você faz fluir, faz sair para fora, faz jorrar a presença de Jesus na sua vida. É isso que deveríamos entender, que é Ele dentro de nós, que nos faz compreender que nós temos o nosso caminhar, que a vida nós temos que caminhar, cada um tem a sua cruz para carregar, mas que Ele está também dentro de nós, como Ele disse no outro texto, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas aqui vai jorrar uma fonte de água viva, você não vai ter mais sede de nada. Ou seja, quando eu me lembro muito bem, eu estava conversando com a minha esposa ontem, que a questão bem antiga, que nós tínhamos um livro, era na escola dominical, em que existia a cadeira, que seria um trono no caso, e o seu ego na cadeira sentado. Que você só iria viver realmente quando você saísse da cadeira, do seu ego, saísse, e você colocasse Cristo no comando da sua vida. E esse colocar Cristo não envolve bens materiais, envolve uma mudança de vida dentro de você, um jorrar de água perene, um jorrar de água abundante, um saltitar vigoroso de água dentro de você, e que você então iria perceber quem era Jesus, quem é você, e junto, esse conhecimento, esse equilíbrio que Jesus dominando a sua vida, você então entenderia o que você deveria fazer em relação ao mundo, em relação até o seu próximo, em relação a Deus, que era muito mais importante. Não esquecendo que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí resume a lei e os profetas. É o que diz Jesus a uma pessoa que o indagou sobre isso. Então, essa água, essa presença vai estar jorrando sempre. Ela está sempre saltitando, vigorosa e abundante dentro de nós. Esse olho d'água, essa mina d'água, que é a presença de Jesus na sua vida, no seu coração, quando você entende quem Ele é. Aqui a mulher ainda não está entendendo, Nós vamos ver daqui a pouquinho que ela também, assim os samaritanos como os judeus, esperavam o Messias. O Messias, o Cristo, ou seja, aquele que era o ungido, o que viria para ser a revelação para os povos. Bom, ela tinha isso do conhecimento, mas um conhecimento apenas ali religioso, ela sabia mais ou menos. E Jesus está diante dela e a conversa continua. Aí a mulher fala a Jesus: Senhor, então dá-me dessa água para que não tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela não consegue entender que água que Jesus está falando. Ela continua no pensamento que a água seria a água igual do poço, uma água que depois necessitaria de ser bebida novamente. Então Jesus vai falar com ela sobre o marido dela, e ela vai dizer que ela não tem marido. Jesus vai falar assim: olha, você realmente não tem marido, você teve 5 maridos e agora esse que você está com você não é o seu marido. E ela então vai replicar ao Senhor Jesus no versos 20. E ela dizia, olha, continua na questão ainda religiosa, Nossos pais adoravam nesse monte, no Monte Gerizim, lá no norte, em Samaria. Vós, que são judeus no caso, entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então é uma questão religiosa. Eu acho muito legal, eu gosto muito desse capítulo. E aqui tem várias coisas que a gente poderia pegar só esse capítulo e ficar uns 6 meses, 1 ano só trabalhando nele aqui. É interessante. Por quê? Nós sabemos muito bem na questão até de igrejas. Eu falo da questão evangélica, de que existem várias igrejas diferentes umas da outra e cada uma diz que ela é a verdadeira igreja. Então, aqui Jesus vai dizer para a mulher algo importantíssimo para nós entendermos. Porque ela fala, olha, os nossos pais, isso aqui é religião, estão dizendo que nós temos que adorar aqui no Monte Gerizim, aqui em Samaria, no norte.
mas vocês dizem que só pode ser em Jerusalém. Aí Jesus vai falar para ela algo importantíssimo, porque não é o lugar que você está, não é o lugar que você vai. Não é necessário que você tenha um lugar específico, porque só ali você vai adorar a Deus, e só ali ele vai te falar com você, vai te responder. Ele vai dizer totalmente ao contrário isso. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aqui está dizendo aqui é o próprio Jesus dizendo para a mulher. Ele diz para a mulher o seguinte, que a adoração, isso aqui seria adoração universal, não é isso? Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, você pode então adorar a Deus. Não é só no lugar específico, em Samaria, no Monte Gerizim, nem lá em Judá, lá no monte em cima onde está Jerusalém. Ele diz à mulher o seguinte, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem aqui em Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque nós adoramos o Pai quando nós percebemos e quando nós entendemos, quando nós então nos é dado essa fonte de água, esse jorrar, esse saltitar vigoroso e abundante de água, que é a presença de Jesus dentro de nós. Quando nós temos Jesus dentro de nós, não é isso? Que ele reina, não nós, os nossos desejos e tal, nossos desejos são submetidos a ele, é que nós então adoramos o Pai em pneumate, que é em espírito, e em aletheia, que é verdade. É o que ele vai dizer aqui para ela. Entendeu? Então, não é aqui nem lá, nem em qualquer outro lugar. Não, é universal, adoração universal. Se você, por onde você for, e você tiver a água viva que jorra do seu interior, né? E ele vai então completar o que é o culto verdadeiro, o que é a adoração verdadeira, a adoração universal e o culto verdadeiro, né? Não é o culto que nós vimos que culto da família, o culto da prosperidade, o culto... Só existe um tipo de culto que é o culto ao Senhor. Então ele vai dizer, o culto verdadeiro que Deus quer é isso aqui. Mas vem a hora e já chegou. Por que chegou? Porque ele está ali. Ele é presente, ele está ali. Então você adora a Deus no seu momento atual, aqui e agora, porque se ele está com você, se ele chegou, se ele está com você, você está adorando verdadeiramente a Deus numa adoração, onde quer que esteja, universal. Então, mas vem a hora, verso 23, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores, não é religioso. Tem muita gente achando que está adorando a Deus e não está adorando a Deus. Tem muita gente achando que está adorando a Deus e que Deus não está nem olhando. Que não está recebendo. Não que ele não ame a pessoa, não é isso. É que ele não está recebendo aquela suposta adoração. Por quê? Porque não tem a fonte que está jorrando. Não tem um olho d'água. Não tem um olho d'água vivo a saltitar de dentro da pessoa. Né? Então, essa apenas é como Paulo fala, que é como se você pegar um martelo e bater no sino. É apenas um som só. Não tem a vida. Né? Então ele fala assim, chega o momento que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em pneumate e em aletheia, em verdade. Por que tem que ser no espírito e em verdade? Quando Jesus está dentro de você, você entende quem ele é e você deixa que ele dirija a sua vida, você está em espírito e em verdade. Por quê? Aí ele completa, explicação, né? Por quê? São estes que o Pai procura para seus adoradores. Não é aquele que fica achando que ele é mais que todo mundo e que ele está, então, dentro de uma igreja e que ele, então, é o maior adorador. Não, às vezes está dentro da igreja ali e ele não é o maior adorador, porque ele não está em espírito e em verdade. Jesus não se fez uma fonte dentro dele. Não que Jesus não queira fazer isso, mas é que essa pessoa não deixou que ele fosse um olho de água viva fluindo do interior dele para ser vida. Eu gosto de falar o seguinte, porque o rio, o Mar Morto, nós sabemos, ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. É um mar com bastante salinidade, então ali não tem oxigênio, não tem peixe. A única coisa boa para ele é você boiar, porque você não afunda, né? E as suas lamas ao redor ali, alguns dizem que são medicinais. Existem até sabonetes que os judeus vendem e parece-me que realmente ajuda assim, em algumas coisas assim. Bom,
Mas o interessante é que o Mar Morto não tem saída, né? Ele fica ali e ele só recebe a vazão, o afluente, que é o Rio Jordão, para ele. Então ele não tem vida. Ele só recebe, só quer receber. Ele não aviva nada. Ele não rega nada. Você vai ter que depois fazer a dessalinização para poder usar a água dele. Mas a água dele pura não resolve nada. Então parece-me que essa questão aqui, ser um adorador, tem que ter uma vida, porque a vida que você tem, que é Jesus dentro de você, ela vai então jorrar e saltitar. E isso não é só para você, porque não podemos ser egoístas. Ele daqui não está dizendo que não, é o egoísmo só para mim aqui. Não. Depois que eu tenho essa fonte, a minha vida muda, porque eu consigo entender quem é Cristo. E eu também vou ser um canal de bênção para outras pessoas aqui. E vou ser um adorador sincero, em pneumate, em espírito, e em aletheia, em verdade. E é esse que Deus busca. Por quê? Porque Deus é espírito, ele completa no versículo 24, e importa que os adoradores dele, aí ele volta, o adorem nas mesmas palavras, pneumate, espírito, e em aletheia, no pneuma e na aletheia, em espírito e em verdade. É esse que Deus ouve, é esse que Deus, então, recebe adoração. Porque não é só ouvir, porque nós entendemos que ouvir é nós pedimos para Deus e Deus ouvir e responder para nós o que nós queremos. Não. É adoração. É adoração no reconhecimento de quem é Deus, o quanto Deus, ele te ama. Se nós entendermos em um verso interessante da Bíblia que nos diz, é o seguinte, que sendo nós inimigos de Deus, ele nunca nos teve como inimigo. É interessante. Nós o odiando, as pessoas, nós não queremos saber dele, sendo inimigo, e ele continua sendo o nosso amigo e abençoando. Porque o texto bíblico diz, que nós já conversamos sobre isso, de que Deus faz o sol nascer para justos e injustos. Então, muitas vezes, nós não queremos nem ajudar os amigos e nem ajudar os inimigos. Mas se nós formos vermos, como é que então que Deus ele esteve conosco, nos ajudando, nos amparando, nos guardando, sendo nós também inimigos dele? É interessante isso, né? Nós temos que aprender muito. E se nós deixássemos que Jesus Cristo, como ele está dizendo, olha, se você tomar dessa água, você vai ter sede. Mas se você tomar da água que eu der para você, você nunca mais vai ter sede para sempre. Mas não é sede de água. Então, se nós tivéssemos ele, nós íamos entender e os nossos, então, comportamentos, a nossa vida seria diferente em relação a nós, em relação à nossa adoração a Deus, em relação a nós, ao próximo, e esse próximo sendo alguém que nunca nos fez mal, ou mesmo um amigo, ou ao nosso próximo, que seria o nosso próprio inimigo. Sendo nós inimigos dele, ele nos amou ainda da mesma maneira. Então Deus procura esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí ela volta no mesmo pensamento, que é o pensamento da questão religiosa. Então ela fala, olha, aqui nós entendemos que virá o Messias, né? O Cristo, o Messias, o Hamashiach Shalom de Israel, o príncipe da paz de Israel, chamado o Cristo. Esse Cristo é um título, é o ungido. Nós sabemos que, mas quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Bom, tudo aquilo que eles estavam esperando, não só os samaritanos, como os judeus também, estava ali agora presente naquele momento ali. Aí Jesus vai dizer para ela, eu o sou, eu que falo contigo, né? Ou seja, eu sou o Messias, eu sou o ungido. É interessante que quando você pega aqui, você não vê a importância disso, porque Jesus em nenhum momento falou lá em Israel, né? Eu digo Israel ali, Jerusalém, na Judéia, ele nunca falou, mesmo na Galiléia também, que ele era o Messias, o Mashiach, né? O Cristo, o ungido. Ele sempre diz, o filho do homem, o pai me diz e tal, ele nunca vai dizer que ele é o Messias. E ele vai dizer que é justamente o Messias para uma mulher, né? E além de ser mulher, é uma samaritana. É interessantíssimo isso, porque ele se revela justamente àqueles que não
que acham que estão bem, que são melhor que os outros, que têm a própria verdade com eles. Assim como ele também, nós conversamos sobre a prostituta que estava lá, nós não sabemos se era uma prostituta mesmo, na casa de Simão, o leproso, e estava ungindo ali Jesus com o seu bálsamo, e o Simão vai dizer, se esse cara fosse mesmo um profeta, ele saberia quem é essa mulher. E nós conversamos, já foi outro estudo, nossa reflexão fizemos na última vez, e aqui, novamente, a prostituta lá, e aqui uma samaritana aqui. Não era uma judia, não era uma pessoa de Judá, não era uma mulher de Judá, não era um homem de Judá, era um samaritano, uma samaritana ali do povo de Samaria. E ele vai dizer, eu sou o Messias, né? Essa frase que ele fala, egu eimi ho, é a mesma frase que Deus fala na tradução da Septuaginta, do hebraico para o grego, lá em 3 de Êxodo, quando Moisés pergunta, bom, eu vou falar para o povo, mas eles vão perguntar, quem mandou você falar isso aí? Aí Deus diz para Moisés, é o seguinte, ó, ego eimi ho, ou no caso do latim, ego sum qui sum, eu sou o que sou e enviou você. Diga a eles que o ego eimi ho, que o sou, mandou. Ou o ego sum qui sum, eu sou o que sou, estou enviando. E ele está dizendo a mesma coisa. Eu sou eu falo contigo. Eu sou o Messias que você está esperando. Eu sou o Messias ungido, o Messias o Cristo. Sou eu que você espera, que o seu povo espera, que os judeus esperam. Aí o que acontece? Os discípulos chegam ali e ela corre para a cidade para anunciar. Então é interessante como é que é um povo ali rejeitado pelos supostos religiosos, os bonzinhos, os verdadeiros, aonde ele está, aonde ele vai se revelar para uma mulher. E ele vai dizer, olha, você vai ter sede novamente. Na verdade, todas as pessoas que beberem daqui, ou de qualquer tipo de água do mundo inteiro, eles vão voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu der para ele, da vida, porque a água é vida, sem água você morre. Se nós não tomarmos água, nós vamos morrer. Quem tomar dessa água, ou seja, quem tomar da minha vida, ele vai ter dentro dele uma fonte que vai jorrar eternamente, que vai fluir, que vai saltitar, que vai ser abundante, que vai ser vigorosa, porque ele tomou da minha vida. Sou eu sou aquele que vocês estão esperando, aquele que o mundo espera. Sou eu estou aqui e estou falando com você. E nós então, pelo resto do texto, no capítulo 4, ela corre para a cidade e ela anuncia. E as pessoas então vão ouvir Jesus e vão crer em Jesus. E eles vão dizer para ela depois, olha, não é pelo que você está falando que nós estamos crendo, é porque nós ouvimos também. Então teve muito mais sensibilidade no coração dos samaritanos do que no próprio povo judeu, que muitas vezes Jesus falou e eles queriam matá-lo, apedrejá-lo. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, eles não queriam saber de Jesus, né? E um povo que era rejeitado, um povo que era considerado como a ralé, eles ouviram aquela cidade. Teve cidade também em Samaria que não quis ouvir Jesus, mas aquela cidade ouviu a Jesus. Então essa fonte, né, para que nós possamos viver em espírito e em verdade. Há uma fonte dentro de nós, que deveria estar dentro de nós, se nós entendermos e aceitá-la. Mas para quê? Porque ela vai jorrar dentro de mim, vai me fazer bem. Eu vou ter uma adoração mais profunda em espírito e verdade com o meu Criador, com o meu Deus. E isso também vai fazer com que eu tenha uma outra visão das outras pessoas. Não é isso? Então, que Deus possa abençoar a nossa vida, que nós possamos ver a verdade, a aletheia, ou seja, a veracidade, né, a realidade, a confiança, a sinceridade de que nós então compreendemos o dom, o presente, a dádiva de Jesus. Se você soubesse, né? Se conheceras o dom, esse presente que eu dou para você, que é o quê? É a minha vida. Não é ouro, não é prata, não é fama, não é poder, não. É a minha vida.